Bem, boa tarde, boa noite a todas e a todos. Não sei se já entramos na faixa da noite, estamos na faixa da tarde. É um prazer estar aqui a convite, né, desse instituto. E o Tiago não sabe, mas essa é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar numa mesa com a Adélia, né? Então, quando você me convidou, fiquei muito tentado a vir exatamente por conta dessa oportunidade. Bem, antes de apresentar essas duas cineastas de duas gerações, assim, praticamente as duas estão na ponta, né? Nas pontas, né? Eu queria dar uma ideia do que significa essa atitude guerreira delas que levaram elas a estar fazendo cinema, né? Tem um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chamado GEMA, né, que fez um levantamento sobre a mulher no cinema brasileiro. E esse grupo ele constata que, do período de 1970 a 2016, somente 2% de diretoras mulheres nós tivemos fazendo filmes que chegaram às telas e alcançaram um público de cerca de 500 mil espectadores. Falando no geral. Eu participo de um movimento que antes, quando eu comecei, não era um movimento, quando a Adélia começou, não era um movimento. Mas hoje é um movimento, né, já chamado Movimento de Cinema Negro, e eu considero como movimento porque, na condição de curador de um festival que acontece no Rio de Janeiro, criado por um cineasta e ator muito conhecido, que infelizmente já faleceu, o Zózimo Bubu, e eu continuo a curadoria dele. Eu fui constatando ao longo dos últimos anos um enorme crescimento, né, de cinemas feitos por negros e negras. Para vocês terem uma ideia, na penúltima edição nós tivemos 58 inscrições. Dessas 58 inscrições, nós selecionamos 36 filmes. Na última edição desse ano, e na penúltima, inclusive, a Yasmin Tainá participou. Na edição desse ano, nós tivemos 110 inscrições e nós selecionamos 66 filmes. Entre eles, 3 longas e 3 webséries. Desses filmes que participaram, alguns deles ganhou Brasília, ganhou Panorama em Salvador, só está ganhando prêmios, um atrás do outro, né? Então, acho que nós estamos vivendo um momento muito especial. E de fato, aqui, com um pequeno detalhe, é que dessas 110 inscrições, 65% dos filmes inscritos eram de diretoras mulheres, diretoras negras e mulheres. Bem, ainda para dar esse quadro desse panorama, que eu considero, que eu não canso de afirmar, que o setor audiovisual é o segmento da sociedade brasileira onde as desigualdades raciais são mais profundas. Mais do que a universidade, mais do que na saúde, mais do que qualquer campo. Para vocês terem uma ideia disso, eu fiz um levantamento há cerca de 2 anos atrás do número de diretores e diretoras que conseguiram, pelo menos, colocar um filme nas salas de cinema, um longa-metragem nas salas de cinema. Eu encontrei cerca de 400. O número de diretores negros que conseguiram fazer isso eram de 9. Ou seja, 2%. Né? Então, eu acho que todo esse contexto ajuda a entender o ineditismo dessas duas pessoas que estão aqui ao meu lado. Eu vou agora apresentar rapidamente a Adélia Sampaio. A Adélia é a primeira diretora negra a fazer um longa-metragem e lançar nas salas de cinema no Brasil.
dizer, hoje eu descobri que a Adélia Sampaio é mais do que a primeira diretora negra brasileira, ela é a primeira diretora negra biônica do mundo, porque ela tem 10 implantes no corpo e, recentemente, ela foi vítima de racismo ao passar pelo aeroporto, no raio-x, e eles fizeram uma revista horrorosa em cima dela, e isso virou um assunto nacional, foi até o Congresso por conta dessa história. Mas, enfim, então, além de ser a nossa primeira diretora negra, a nossa primeira diretora mundial biônica, pela quantidade de implantes que ela tem. Bem, a Adélia, ela tem uma carreira que, recentemente, nesse meio, inclusive na juventude negra, está muito em evidência nesse momento. Acho que o país inteiro não tem o conhecimento da Adélia, mas ela já tem uma notoriedade, uma respeitabilidade nessa geração que eu falei, que, inclusive, inscreveu 110 filmes no Encontro de Cinema Jorge Bubu. Mas a Adélia, além de ter feito um longa em 1984, que depois ela vai contar um pouco, eu vou apresentar alguns trechos aqui antes dela começar a falar, que foi o filme Amor Maldito, né? Ela, antes disso, fez 4 curtas-metragens. Mas tem um aspecto da Adélia que não tem sido ressaltado, que eu gostaria que ela depois enfatizasse um pouco, é que a Adélia tem uma carreira muito sólida como produtora de cinema, né? E a gente tem uma certa... No Brasil, a gente tem uma certa ênfase na direção. É como se você só atingisse a ápice do cinema se você conseguir ser diretor, né? Eu acho que está na hora da gente começar a valorizar a importância de ter produtores. E a Adélia, depois eu queria que a Adélia contasse um pouco da sua carreira também como produtora de muitos filmes, né? Bem, agora eu queria apresentar rapidamente a Yasmin Tainá. Yasmin, é essa a ordem mesmo, né? Tá, eu sempre fico em dúvida se é Tainá Yasmin ou Yasmin Tainá. Yasmin fez, eu acho que o filme certo na hora certa, que é o Cabela, que ela também vai exibir trechos aqui daqui a pouco, né? Eu conheci ela nesse período, que é um filme que eu acho que visualmente, inclusive em termos imagéticos, muito impactante. Eu queria falar mais ideologicamente do filme, depois eu acho que ela vai comentar mais imageticamente o filme. Que é um filme sobre essa emergência, né, da mulher negra assumindo o seu cabelo. Eu acho que a Yasmin pegou aquele momento de virada na sociedade brasileira. Uma das coisas que me chama muita atenção hoje, nas periferias da cidade, especialmente do Rio e de Salvador, né, é o número de mulheres negras das periferias que estão assumindo o cabelo, né, com cabelo igual ao de Yasmin, assim, né? E eu percebi a força de Cabela, uma coisa muito particular que eu nunca contei para Yasmin. Quer dizer, um dos momentos de reconhecimento do filme dela foi o fato de ter sido selecionado para o Festival de Roterdã. Mas eu montei alguns cursos de pós em cinema, e talvez a coisa mais interessante nesse universo que eu fiz foi um curso, essa história que você não conhece, em Cabo Verde. Em 2012, eu montei um curso em Cabo Verde e tinha 2 alunas moçambicanas. E me chama muita atenção, já fui várias e várias vezes na África, me chama muita atenção que a maior parte das mulheres negras africanas ou alisa o cabelo ou usa peruca. Inclusive, a venda de cabelo indianos na África é uma coisa assim, é uma grande indústria. Bem, e essas 2 alunas minhas, nesse curso que eu montei em Cabo Verde, usavam o cabelo alisado. E, para minha surpresa, um dia, né, eu recebo no Facebook, né, uma delas noticiando que estava passando Cabela em Maputo. Não sei se você sabe disso. E, para minha segunda surpresa, eu vi que todas 2, a partir daí, né,
assumir o cabelo, não alisaram mais o cabelo. Então, acho que isso são fatos que mostram a força da obra e do momento em que a Yasmin fez o seu trabalho. Bem, eu queria começar com a fala da Adélia, mas, para quem não conhece, vou passar rapidamente 3 trechos do filme dela, do Amor Maldito, né, que foi lançado em 84. Eu posso te pedir para contar a história do filme para a gente ter uma ideia do conjunto do filme, do que se trata? O filme é uma menina que é uma executiva, tem um padrão de vida legal, que é a Fernanda. E aí, um belo dia, essa moça entra no escritório que ela trabalha, vendendo convite, e quem vende mais convite ganha o título de Miss. O sonho dessa menina é a filha do pastor, ela tem toda uma tragédia no meio da vida dela, ela é filha de um pastor protestante que criou ela para ser prostituta. Na verdade, é isso. Ela tem uma irmã mais nova que é absolutamente fora da casinha. Então, é uma família dodói. Esse é o trecho da Miss. E Fernanda é uma executiva assumida que a sexualidade dela é resolvida por ela mesma. Essa menina aparece na coisa, ela compra os ingressos e a menina ganha, e mais tarde elas se encontram por uma casa na praia, a menina vem falar com ela, que é a cena dela entrando aí, botando a faixa em cima. Aí ela diz, pois é, eu ganhei o título, mas fui expulsa de casa. Então, a Fernanda oferece uma guarida. E ali surge um relacionamento delas. Por sua vez, a Fernanda tinha uma outra pessoa na vida dela, que é a atriz Jalusa Barcelo, que funciona como uma espécie de personagem de Hitchcock. Ela persegue as duas. Você escolheu a outra, então eu vou te perseguir. Então, tem esse pano de fundo. E, de repente, ela tem esse casamento, conhecer esse jornalista, porque, na época, a coisa pegou uma dimensão enorme, que era um repórter importante do jornal Última Hora do Rio. Então, eles ficavam dando manchetes para detonar a outra. Então, resultado, ele estabelece uma relação com a menina que ganha Miss, que era a Vilma Dias, que fazia o personagem, e ele acaba engravidando ela. Ela grávida, não tem, ele diz, não, eu não tenho, eu sou casado, não, eu sou um pai de filho, não sei, eu não quero saber. E ela retoma, tenta chegar na Fernanda, mas a coisa fica difícil. Como ela tem a chave do apartamento e como ela sabe que não vai ter saída para ela resolve entrar no apartamento, e isso não está claro nos autos, porque eu tenho os autos do processo, não está claro se ela foi até o quarto e viu uma outra pessoa na cama, ou se ela nem foi no quarto e foi com o objetivo de se atirar. É baseado na história real, então? É baseado numa história real, entendeu? E que levou o título, aquela etiqueta enorme de final, é mera coincidência, porque a gente houve uma tentativa de ser sido processado pelo Edir Macedo, na época, hoje é o Bambambam, naquela época era ele sozinho. Então, o advogado sugeriu colocar, mera coincidência, não sei o quê, caso ele viesse nos processar. Porque é um trabalho muito bem elaborado de Emiliano Queiroz, que faz o pastor protestante, que é o pai dessas meninas. Então, essa cena do Jardim do Éden é um sonho, uma imaginação da Miss, não é nem das duas. Isso não fica claro, porque se você fragmenta, entende, é um negócio para mostrar a bunda de mulher, não combina comigo isso, não combina. Então, resultado, o que me chamou a atenção para fazer o filme foi que eu comecei a acompanhar no jornal a forma violenta e, às vezes, os ilides das manchetes sobre o assunto. E aí, um dia, eu leio, a fulana de tal, que eu não vou dizer o nome aqui, solicito, através do seu advogado, o direito de ser julgada de portas fechadas. Isso é um direito ilícito de qualquer réu. Foi negado a ela, muito pelo contrário. Eles encheram o tribunal para vender muito jornal, na verdade. E aí, a perícia dizia que quem cai
rente é porque se atirou, quem cai longe da parede é porque foi jogada. Nada, eles não consideraram nada. O objetivo era detonar a Fernanda, que é a personagem da Monique Lafon. E aí, claro que eu fui para o tribunal, assisti um dos julgamentos, o Lozeiro foi também, a gente saiu de lá abismado, e o Lozeiro conseguiu os autos do processo, que a coisa mais forte desse filme é o que é dito num tribunal, que a gente está vivendo isso hoje, né? Não muda muito, mas é a coisa mais forte que nos levou a brigar tanto pelo filme. E, quando terminamos o roteiro, nós localizamos ela, e o Lozeiro disse, olha, se tiver alguma vírgula nesse roteiro que possa lhe magoar mais, a gente vai tirar. Ela disse, eu não quero ler. Nada mais vai destruir, eu já estou destruída, perdi família, perdi emprego, enfim. Essa violência, entende, em cima dela, e que é gratuito, porque, no final, ela é absolvida. A amiga morreu, ela realmente amava a Miss, entende? Bom, a ídola ou não, ela amava, entende? E o filme retrata isso. E, para explicar para vocês a história de Magalhães, é que, como eu trabalhei na de filme do Cinema Novo, eu conhecia quase todos os exibidores do Rio, São Paulo, do Brasil. E eu vim trazer o filme para o Magalhães, que tinha, nessa época, 6 cinemas aqui em São Paulo, para tentar exibir o filme. Ele viu, olhou e disse, olha, eu gostei do filme, não vai falar para minha mulher que eu gostei. Eu digo, e pronto, começou. Mas tem um problema. A gente vai ter que travestir o filme como se fosse um filme pornô. Porque nós estamos vivendo a era do filme pornô, ninguém vai querer ver esse filme, não sei o quê. Eu voltei para o Rio, reuni todo mundo, porque isso é um longa-metragem feito em sistema de cooperativa, e todo mundo concordou que deveria travestir. E o filme foi travestido, foi lançado. Na primeira semana, o crítico Leon Kakoff foi assistir, e a crítica dele, de meia página, revelando o absurdo de eu ter permitido travestir um filme onde discute sociologia, e isso modificou o rumo da história do filme. Porque aí abriu casa em São Paulo, Magalhães botou mais casas, e até hoje eu vendo o filme como sendo o mesmo cartaz que ele inventou. Não tirei, não. Então, isso, para mim, é um choque cultural mesmo, dói. Sabe? Ver que, de repente, fragmentou uma coisa que passa desapercebida no filme. Quem puder assistir, por favor, assista. No YouTube tem Amor Maldito. Vocês vão verificar que o que eu estou dizendo é a pura verdade. Então, é isso. Só queria te pedir para você apresentar um pouco, rapidamente, assim, os seus curtas que você fez antes do filme. Qual que era a temática deles? Olha, meus filmes... Como que foi fazê-los? Meus filmes sempre será ligado à questão da humanística. Para mim, o ser humano é que está valendo. Eu fiz... Meu primeiro curta se chama Denúncia Vazia, que também foi uma coisa que eu li no jornal, no Rio, que um casal de velhos, com os dois com carnê de aposentadoria, receberam a denúncia vazia e, somando o dinheiro dos dois, não daria para alugar uma outra casa. Então, eles vão a um advogado, e o advogado diz, olha, não tem, isso é a lei da denúncia vazia. Lei da denúncia vazia não tem defesa. Eles voltam para casa, põem uma mesa bonita, ela faz um chá, bota os álbuns de fotografia deles, começam a folhear, colocam veneno e se suicidam, os dois, e deixam um bilhete para as autoridades competentes, eximindo qualquer pessoa da responsabilidade. Que foi um filme, inclusive, que eu ganhei prêmio, foi um filme que me deu muito prazer fazer, porque era a minha estreia, e eu, como sou uma negra abusada, eu fui atrás de Rodolfo Arena, que vocês talvez não saibam quem é, mas era um ator famosíssimo e muito caro. E eu falei para ele, eu não tenho dinheiro. Aí ele disse, bom, eu vou fazer o filme, se ficar uma merda, desculpe, mas ele falou esse termo, você vai me pagar 3 vezes o meu preço. Eu digo, tá bom. Eu sou arriscada mesmo. E aí ele amou o filme, e eu ando atrás de um filho dele,
que tem uma cópia do filme, porque os meus curtas-metragens todos foram guardados na Cinemateca do MAM e desapareceram. Eu não tenho memória fílmica em função disso. O segundo foi Agora um Deus Dança em Mim, que é sobre uma bailarina que, inclusive, foi bailarina do estágio. Isso é uma frase de Isadora Duncan. O terceiro foi Adulto Não Brinca, que é uma história verídica também dos meninos da Baixada, de Xerém de Caxias. E o outro é Na Poeira das Ruas, que era o início da proliferação dos excluídos, né? Nem se compara. Hoje se trupeca, né? Qualquer um, né? Mas naquela época era raro. E eu fiz um documentário no Rio sobre... Porque, na verdade, eles não eram só excluídos. Eles, em cima da história do resíduo do Denúncia Vazia, levaram cadeira, tudo, e foram morar debaixo de viaduto. E pegava papel, enfim, se viravam. Então, eu vou estar eternamente preocupada com isso. Eu acabo agora de rodar um curta chamado, entende, O Olhar de Dentro, que é uma viagem sobre a minha geração, que é dos anos 60, que a gente atravessou turbilhões. E eu vou, antes de morrer, vou contar em três curtas a trajetória. O próximo será sobre o surgimento da AIDS. Tá bom, obrigado. Vou passar agora a palavra para a Yasmin Tainá. Eu não falei, Yasmin, de um outro trabalho seu. Eu queria que você não só contasse um pouco da sua história e do seu Cabela, mas você recentemente também fez uma websérie chamada Afro-Transcendência, né? Eu queria que você também não deixasse de contar um pouco sobre isso. Boa tarde para todo mundo. Eu vou passar aqui eu vou começar falando do Cabela, da pesquisa, e depois eu mostro um trailer e depois eu falo do Afrotranscendência, da série. Eu cliquei aqui, não foi. Eu sou do Rio de Janeiro, de uma cidade, na verdade, não da capital, eu sou da Baixada Fluminense, de uma cidade chamada Nova Iguaçu. E a minha primeira referência, assim, com fotografia, foi pelo meu pai, assim, que meu pai é um pedreiro, um operário, e ele sempre andou com uma câmera analógica, assim, até há pouco tempo, e ele fotografava muitas coisas, assim. Ele nunca estudou fotografia, ele não tem nenhum parente nosso que estude imagem ou que impulsione, mas o que sempre me chocou muito no meu pai é que o primeiro salário dele, da vida, ele comprou uma câmera analógica. E meu pai é o tipo do cara que ele tem uma blusa, até hoje, que ele comprou quando eu tinha 5 anos de idade, sabe? Ou seja, ele é um cara zero consumista, ele ganha ali o salário dele e é tudo muito certinho, ele tem um planejamento financeiro impressionante. E me impressionava muito que ele comprou uma câmera com o primeiro salário, assim. Isso foi uma coisa que me chocou. E aí, agora, ele me mostrou um acervo gigante, assim, de fotografia que ele tirou durante toda a vida, fotografia que ele tirou de presente para mim quando eu não estava nem nascida e tal, e daí eu estou revelando essas imagens. E essa foi a primeira referência, assim, de fotografia de fato, assim, foi a partir do meu pai, assim, que é um cara que nunca estudou fotografia nem nada, sempre trabalhou, inclusive, perto do Parque Lage, assim, no Jardim Botânico, mas nem sabia que ali tinha uma escola de fotografia, enfim, que ali também tinha muitas coisas. E aí, revelando essas imagens, eu achei essas duas imagens, assim, que são fotografias do meu batizado. Eu fui batizada com 7 anos de idade. E ele fotografou uma coisa meio surrealista, assim, tem umas imagens muito fortes, assim, sobre esse dia, assim. Não são imagens do meu sorriso, do meu rosto, mas ele estava sempre fotografando de trás
os detalhes assim acontecendo e tal. Isso me impressionou muito. E eu acho que, de alguma forma, isso interfere, né, no trabalho. Assim, meu pai era muito chato também, assim, com essa coisa da imagem. Então, ele tem ensaio meu indo para a escola, por exemplo, deixando na escola, chegando na... E tem tudo isso, assim. E antes você só acha seu pai muito chato, que quer fotografar o tempo todo, né? E olhando isso, eu acho que, de alguma forma, isso... essa coisa do registro, né? E, recentemente, assim, eu estou estudando, né, registro familiares, principalmente famílias negras, e tem uma coisa que muitas pessoas negras não têm fotos de infância, assim, não tem imagem, não se sabe como foi, como sorria, para onde olhava, que tipo de penteado usava, que roupa. E eu acho a foto uma coisa muito importante, né, como para ativar a memória, para lembrar, enfim, para várias coisas, né, que retratar uma época, retratar um momento da vida, retratar um momento do país. Enfim, o retrato, a foto serve para tudo isso, assim. E meu pai teve essa sensibilidade, apesar de ser de origem popular e tal, ele investiu nessa coisa da imagem. E, recentemente, eu fiz, em 2015, na verdade, depois eu fiz várias outras coisas, mas eu acho que o que mais roda mesmo é o Cabela, que é esse filme que eu comecei a fazer em 2012 para 2013. Inicialmente, ele parte de um conto chamado MC Cabela, que é uma menina negra que está se descobrindo enquanto uma menina negra a partir do cabelo, né, dessa questão do alisamento, né, que é uma questão que remete ao processo de embranquecimento no Brasil, em que as pessoas negras, enfim, precisam, dentro desse padrão estético que existe, né, do ser quanto mais branco, melhor, quanto o cabelo liso, melhor, quanto mais magro, melhor. Então, tem todos esses padrões assim, que se reproduzem através das imagens, né? E isso, de alguma forma, se reflete no modo como as pessoas negras passam por esses processos, assim, desde a infância, né? Que é alisamento, Enê, guanidina, enfim, uma série de coisas que, então, essa menina, até um momento, ela faz isso da vida, e até que um dia a cabeça dela inteira queima, assim, num processo de alisamento, e aí ela decide parar com isso, e aí ela faz uma coisa que a gente chama de transição capilar, né, que é você deixar de alisar o cabelo e deixar o cabelo como ele é, natural. E aí, a partir disso, eu tinha uns amigos que estavam estudando cinema. Eu comecei a estudar cinema através das oficinas, né? Na época do governo Lula, do Gilberto Gil, tinha muita essa coisa dos pontos de cultura, né? Dessas políticas públicas que impulsionaram, assim, que, enfim, eram escola de cinema dentro do sertão, no interior e tal, no meio do nada, e foi onde eu comecei a estudar cinema, assim. E não foi vendo um filme que eu me interessei em ser uma cineasta, mas foi a partir do momento que eu pude ter a experiência de fazer uma experiência cinematográfica que eu quis fazer cinema. E eu lembro que a primeira oficina foi o Tela Brasil, que era coordenada, inclusive, pela Laís Bodans, que o Jorge estava aqui, que era uma oficina que ela rodou, né, o Brasil, assim, fazendo essas formações de cinema e tal. E foi a minha primeira experiência, daí eu não parei mais. E eu lembro que, nessa época do Cabela, o diretor de comunicação do Cabela, que é o Bruno F. Duarte, ele estava estudando cinema na PUC, do Rio, e ele viu, por um núcleo de estudos afro-brasileiros indígenas, um filme chamado Alma no Olho, do Zózimo Bubu. E não foi dentro do curso de cinema, foi um núcleo fora do curso que mostrou esse filme. E ele falou: Yasmin, eu acho que essa linguagem que você procura, a gente estava pesquisando, enfim, mulheres negras que já tinham feito filmes com essa temática e tal, mas nada se aproximava muito do que eu gostaria de fazer. Eu não queria fazer um documentário sobre cabelo, sobre o tipo de cabelo, mas, de alguma forma, trazer uma linguagem experimental, assim, experimentar mais essas imagens com esse tema, com esse dispositivo, que eu venho de uma escola, depois eu fui estudar na Escola Livre de Cinema, que era uma escola que existia em Nova Iguaçu, e era uma escola de experimentação do corpo e do território. Então, a minha escola é essa, né? E aí ele falou: cara, vê esse filme aqui do Zózimo. Aí ele me contou toda a história do Zózimo, do Centro Afro Carioca de Cinema, do encontro e tal. E aí, quando eu vi, eu falei: sim, é isso que eu quero, é exatamente isso. E daí eu fui buscar algumas referências que falassem do corpo negro, né, a partir de uma ótica feminina. Não achei especificamente no Brasil, não sei se existe, Joel, mas um filme que tivesse esse dispositivo, partisse desse dispositivo do cabelo para falar de um corpo negro feminino, né, dentro dessa linguagem da performance. E, quando eu vi o Zózimo, me impressionava muito que eu nunca tinha me deparado
com o Zósimo, e que o Bruno, que estudava cinema na PUC, assim, nunca tinha visto isso nas aulas de cinema brasileiro. E daí, quanto mais eu fui ler sobre o Zósimo, que, por exemplo, Alma no Olho é resto de película, de um filme, de um longa-metragem que ele gravou, que é O Compasso da Espera, e daí ele sacava de exposição, ele trabalhava com escala de cinza e exposição, então tudo que era preto ficava muito preto, que tudo que era branco ficava muito branco, e ele usou aqueles restos de película para fazer um filme, sabe? Então, assim, isso é um ensinamento muito grande, assim, sobre cinema, sobre da onde pode partir as imagens, da onde a gente pode criar as narrativas, de onde a gente pode fazer cinema, né? Então, aquilo era muito disruptivo para mim, porque o cinema sempre foi uma coisa assim, planejada ali, todas as etapas e tal. E ele, dentro de uma precariedade, fez um filme incrível. Assim, está no YouTube, a gente não vai conseguir exibir aqui, mas chama Alma no Olho, Zósimo Bubu. É um filme da década de 80, né? 70. Da década de 70, desculpa. E, enfim, ele fez num dia, ele posicionou a câmera, ele é mesmo o ator, ele é mesmo o ator do filme. Ele fica num fundo infinito, branco, refletindo ali, fazendo performances. Ele performa, né, a negritude ali, né, os processos de tornar-se negro, de ser um negro em ascensão, a coisa do embranquecimento, da academia, de um olhar colonial também. Ele reproduz coisas no próprio corpo, assim, que você vê uma evolução e um regresso, você vê várias coisas ali, e cada vez que eu vejo Alma no Olho, eu vejo um retrato diferente. Então, essa é a minha grande escola, acho que a Alma no Olho é a minha principal escola de vida, assim, de ser negra, de estudar cinema, de olhar para o cinema, de olhar para o cinema como uma linguagem, olhar o cinema como uma ferramenta. Então, eu tenho muita devoção pelo Zósimo. Infelizmente, eu nunca pude dar um abraço nele, mas eu sei que ele está sempre presente comigo. E aí, a partir do Zósimo, eu decidi fazer o Cabela. Assim, o Cabela a gente já tinha filmado o filme uma vez, e a gente foi roubado. A gente perdeu todo o filme, assim, eu fui assaltado e tal. E depois do assalto que veio o Zósimo, assim, e foi uma coisa muito que eu penso assim sobre essas perder uma imagem, né, perder um filme, e como que isso, de alguma forma, esse assalto foi muito forte, imagina, né, você perdeu um filme, sabe? E depois o filme não era nem 10% do que ele é, sabe? Não era um filme, eram umas imagens que a gente tinha gravado, uma experiência, mas não tinha filme, não tinha pesquisa, não tinha amadurecimento mesmo. E depois disso, essa trajetória de buscar o filme, buscar o roteiro, buscar o dispositivo, né? Tinha uma ideia, não tinha um dispositivo, não tinha um roteiro. E o Zósimo, assim, me deu essa coisa, assim, sabe, de buscar esse dispositivo, de buscar esse roteiro, de buscar como filmar como fazer essas imagens, né? Então, eu fui buscando tudo isso, fui buscando pessoas também. Então, o Cabela é um filme feito com 60 pessoas, na maioria mulheres negras, muito baseado nessa pesquisa que o Joel Zito falou, desse núcleo de gênero e raça da UERJ, que, né, você não via as mulheres negras como diretoras, roteiristas, e tinha um monte, assim, várias minhas amigas, enfim, que trabalham no cinema e que estão todo dia trabalhando com isso. Então, eu resolvi fazer uma equipe de mulheres negras também para fazer esse filme, já que era um filme que falava de mulheres negras, né, tendo como dispositivo cabelo crespo para falar de corpo. E aí, algumas, além do Zósimo Bubu, né, como uma imagem, e eu já sabia que eu queria filmar performances, e que o Zósimo ele não mexe com a câmera, né, muito, assim, ele usa muitos quadros parados. Isso me impressionava porque não é um filme paradão, né, não era um filme que, sei lá, causava sono. É um filme que tem uma trilha do John Coltrane, que é muito forte, assim, do álbum Kulusemama, da música Kulusemama, e é um filme muito vibrante. Então, eu queria muito hackear, sabe, isso, assim. Eu queria, putz, como que faz isso, sabe? Eu queria fazer um Zósimo Bubu, sabe? Eu queria fazer uma Alma no Olho. E aí eu fui estudar pintura, que foi uma coisa que eu gosto muito de estudar, pintura. Tenho muito essa relação, assim. Depois do meu pai, dessa referência da fotografia, eu fui para a pintura, para pensar assim, os pintores negros, principalmente, né, o que se estava pintando. E, na época que eu estava pensando as performances do Cabela, eu me deparei com a Linette, né, lá do Reino Unido, com essas
com essas pinturas dela, em que ela retrata também muito momentos de carinho e de celebração. Então, eu via que o Cabela não poderia ser um filme... É um filme que fala de racismo, mas, de alguma forma, eu gostaria de fazer um filme que fosse uma celebração, que, no final, fosse uma celebração da negritude, fosse uma celebração da vida e tudo. Então, eu vi na Linette essa celebração, assim, em que as pessoas estavam sempre juntas e sempre em círculo também. Então, uma coisa que elas dançam, né, as mulheres negras, quando elas estão juntas, elas estão sempre em círculo, assim, sempre nessa possibilidade de troca. E isso eu percebia na pintura. Também descobri esse fotógrafo do Mali, o Malik, e quando eu fui pensar como que eu poderia mostrar rostos de mulheres negras sem muita maquiagem, né, e que, de alguma forma, eu não estivesse imprimindo ali mais uma cartela, mais um estereótipo do que é ser uma mulher negra bela, ou dentro dessa história, assim, você é uma mulher negra bonita, sabe? Essas coisas que parece um elogio, mas ela até é uma mulher negra interessante, enfim, que acaba reforçando, né, esses lugares racistas, assim. Eu, de alguma forma, não queria ir para esse lugar, nem criar, dizer que, para você ser uma mulher negra de verdade, né, essas coisas, você tinha que ter um cabelo crespo, alisado, mas mostrar essa diversidade de corpos e de ser mulher, ser negro, ser uma mulher, enfim, que não tinha um padrão estético para isso. E eu vi que o Malik registrava essas mulheres em várias situações, assim, e que refletia essa diversidade de alguma forma, sabe? Então, também foi uma coisa de como o filme ele vai fechando e como que eu gostaria de registrar os rostos dessas pessoas, né? Então, eu coloquei esses rostos no filme, que não estão de maquiagem, que tem vários tons de pele, que tem vários tipos de cabelo e que tem várias expressões. Então, também vem muito refletido dessa fotografia do Malik. E depois eu achei o Délio, um fotógrafo angolano, e ele trabalha também muito com colagem, assim, e eu achei... E isso se reflete muito, assim, essas reuniões em grupo, em roda, e esse ambiente, assim, do salão, das mulheres ali cuidando da cabeça, e tem um texto super forte, assim, sobre pós-colonialismo, colonialismo, que ele escreveu sobre essas fotos. E ali no salão, um ambiente muito coletivo, né, da trança, do dread, do black power, dos cortes, mas também existe uma troca entre quem é penteado, quem corta o cabelo, quem faz, que é uma troca energética, assim, da cabeça, assim, de uma proteção e de uma confiança muito grande, né? Acho que, não sei, mas a gente normalmente não vai em qualquer pessoa para cortar o cabelo, né? Porque é uma coisa realmente que a gente está ali, tem que ter muita confiança, assim, né? Não é só por uma questão estética, eu acho, mas é uma questão também do cuidado, né? A sua cabeça é uma coisa muito preciosa, eu acho, assim. Então, o Délio também trazia, de alguma forma, essa coletividade dentro desses espaços, mas que eu vi ali também uma sinergia entre as duas pessoas, assim, quem é cortado, né, quem é penteado, quem é cuidado e quem está cuidando, que ao mesmo tempo é cuidado também. Então, quando eu fui pensar o filme como um rito, né, o roteiro do Cabela é pensado como um rito. Então, ele começa no momento de opressão. A passagem do filme é um rito que acontece de verdade, que é uma transição capilar. Eu filmei uma transição capilar dentro do set, de uma menina negra que estava se descobrindo e que já tinha parado de alisar o cabelo, mas não conseguia emprego, e ela teve que alisar o cabelo de novo. E daí ela resolveu fazer parte do filme, dentro da seleção e tal, que aconteceu. E ela falou, não, agora eu quero realmente deixar meu cabelo crespo. E aí, nesse dia, a gente falou, vamos filmar esse rito? Então, vamos. E daí eu chamei a mulher que fez o meu rito, que fez a minha transição capilar, a Carla Cris Campos, e ela usou o mesmo espelho, a mesma tesoura que ela utilizou quando ela foi cortar o meu cabelo, e ela fez esse rito com a Dandara. E depois desse rito,
que é esse rito de transição capilar. A Dandara convida outras mulheres a dançarem numa noite, num quintal, enfim, numa noite de lua cheia. Bom, depois disso, assim, do Cabela, enfim, que é esse filme que eu vou mostrar um trailer rapidinho, antes de falar dessa investigação que eu estou fazendo agora. Vou mostrar aqui para vocês.